Eu me sinto honrado em participar desse momento histórico que é essa audiência pública. Convivi com muita gente que está aqui. Vejo muita gente da PUC aqui também. Eu sou um aluno formado pela PUC, sou advogado. E depois que eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi, com um grupo de colegas, montar a Associação Advocacia Solidária, exatamente para a finalidade de atender pessoas físicas e jurídicas carentes e necessitadas. Logo no início, quando eu estava fazendo o registro em cartório, eu me deparei com um problema que, na minha concepção, não só é inconstitucional, mas é moralmente refutável e condenável. O cartório não fez o registro da minha associação, porque no objeto social constava prestação de serviços jurídicos gratuitos para pessoas menos favorecidas. E desde então eu comecei, quando eu ingressei no mestrado na PUC São Paulo, a minha dissertação é sobre advocacia solidária. Eu li todos os trabalhos e todas as palestras que os senhores que estão aqui na minha frente fizeram sobre o tema, então eu fico muito emocionado de estar fazendo esse relato pessoal. Fiz várias apresentações sobre a temática em vários lugares aqui em São Paulo e no Estado e percebi muito a resistência da Advocacia da Ativa e da Ordem dos Advogados do Brasil com relação a essa matéria. E eles sempre envolvem tabus, eles sempre falam sobre marketing desleal, marketing abusivo ou captação ilegal de clientela para fugir da temática, para não enfrentar que o que eles fazem é patentemente inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. E eu invoco aqui também, na presença do ministro Gilmar, com toda a honra, a liberdade de associação como princípio maior da nossa Constituição da República, e ela foi impedida, e é impedida há mais de 10 anos pela Ordem dos Advogados do Brasil, que não deixa os cartórios registrarem com o objeto social a prestação de serviço jurídico gratuito para pessoas carentes. Isso é mais do que um absurdo. Isso é uma inconstitucionalidade, isso tem que acabar. Então, aqui, também, humildemente, queria fazer uma sugestão para o Ministério Público Federal, na qualidade de estudante eterno do direito. Uma ADI no Supremo vai ser maravilhosa. Mais do que uma ação civil pública. Uma ADI direto no Supremo para acabar com isso. Porque a OAB, ela vem falando. A Ordem dos Advogados do Brasil vem falando e vem enrolando a gente. Nessa matéria, eu já fiz reunião há 3 anos atrás para discutir essa matéria com conselheiros da OAB. Eu fiz reunião com o Toron, que estava aqui. Quando saíram os candidatos, eu falei com todos os candidatos da OAB. O único que não me recebeu foi o Marcos da Costa. O único. Todos os outros me receberam e se solidarizaram com a causa da advocacia solidária. Então, eu fico muito emocionado em estar aqui e fazer esse relato para vocês. Espero que todos nós, futuramente, estejamos juntos nessa luta pela ampliação do acesso à justiça. Obrigado. Doutora Heloísa Machado de Almeida. Muito obrigado, doutor Marcos, pelas considerações. Olá, boa tarde. Jefferson, parabéns pela iniciativa. Parabenizo a todos da mesa. Como advogada da Conectas Direitos Humanos, uma organização que trabalha com profundas violações atuais a direitos humanos, com tortura, com execução sumária, eu acho que é possível, para quem faz um trabalho desse tipo, ou para qualquer um que já entrou numa carceragem, é possível perceber o impacto prático, as consequências da proibição da advocacia pro bono. Tá? Eu tenho plena convicção de que apenas, não só a permissão da advocacia pro bono, como seu estímulo pela OAB, é capaz de superar as graves violações que a gente ainda convive no nosso país e as profundas desigualdades. Eu gostaria também de afirmar apenas um ponto: não é possível que a gente mantenha ainda um cenário de competição entre defensoria, entre OAB e entre advocacia. Nós queremos, professor Flávio, uma advocacia pro bono livre, autônoma também. Tá? E para finalizar, pelos aplausos já dá para perceber, mas eu gostaria de solicitar de que quem é a favor da advocacia pro bono, levante a mão para a gente ter uma ideia. Muito bom. Então, acho que uma OAB que não permite a advocacia pro bono é uma ordem que não nos representa. Muito obrigada.
Luísa, muito obrigado. Doutora Marina Dias. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, hoje é um dia de muita alegria. Fico extremamente emocionada de ver esse plenário cheio e aqui no Ministério Público Federal participando dessa luta tão importante do Instituto Pro Bono e do IDRD. Eu estou aqui para falar em nome do IDRD, tenho a honra também de falar em nome do IBCCRIM, que me pediu para falar, também defender a advocacia pro bono. E eu queria dizer, aproveitar que a gente está com esse plenário tão cheio e, como aqui chamou a atenção a Heloísa, todo mundo levantou a mão, então eu tenho certeza de que todos aqui são vocacionados para praticar a advocacia voluntária, que eu desafio a vocês a infringirem a resolução da Ordem dos Advogados e se associarem ao IDRD para praticar a advocacia voluntária, para que todos juntos sejam protagonistas da democratização do acesso à justiça. O advogado deve ser um profissional vocacionado a lutar pelo fortalecimento das garantias individuais constitucionais. Eu tenho o direito de ajudar, eu tenho o dever de lutar por uma sociedade mais justa. Todos aqui têm o direito. Nós exercemos uma profissão que tem essa missão, a missão de distribuição da justiça, de exercer uma função social, de exercer uma função que tem, sem dúvida nenhuma, a missão de lutar pelo fortalecimento da democracia. Então, é isso. Eu queria dizer que eu fico feliz de estar aqui com tanta gente realmente empenhada nessa luta que já é muito antiga e muito importante. Bom, obrigado. Nós recebemos, avisá-los, como disse, podem ser feitas considerações por escrito também, então eu recebi uma. Então, se tiverem mais, estamos à disposição. Dando sequência, Eliana Tiesi Nascimento, projeto Papel de Gente. Bom, boa tarde a todos. Eu vim aqui para dar um testemunho, em agradecimento, inclusive, ao Instituto Pro Bono. Mas, antes disso, eu queria falar algumas informações, uns dados que eu queria dividir com vocês. Segundo uma pesquisa feita recentemente pela Universidade Johns Hopkins, em parceria com o PNUD e o Programa de Voluntário das Nações Unidas, 140 milhões de voluntários existem ao redor do planeta. Esse batalhão de pessoas gera um mercado de 400 bilhões de dólares ano. Também uma outra pesquisa, na verdade um relatório do estado de voluntariado no mundo, diz que esse batalhão consegue gerar o equivalente a 2,7% do PIB de um país desenvolvido. O voluntariado é, antes de tudo, uma importante direção para a saída da pobreza, ao construir capital social, humano, natural, físico, financeiro e político, além de aumentar o sentimento de valor próprio, superar a exclusão social e apoiar o encontro de habilidades e vocações. Eu vim aqui para dar, na verdade, um testemunho, né? Eu dirijo o Papel de Gente, uma ONG que, alguns anos atrás, perdeu seu patrocinador, o único patrocinador. Junto com isso, ele entrou numa situação, a gente pode dizer, de concordata. Vieram ações trabalhistas e a gente só conseguiu superar essas ações e chegar numa situação muito confortável com a ajuda do Instituto Pro Bono. Hoje, a gente está caminhando para atender 250 pacientes psiquiátricos mês, num crescimento de ação também em sustentabilidade de produtos, e isso em função dessa ajuda importantíssima no momento super delicado da instituição. Então, nós somos a favor e queríamos também agradecer essa participação. Muito obrigado. Advogada Joan Cavalieri Fernandes. Boa tarde. É
É uma honra falar aqui, ainda mais depois de todos que já falaram. E eu sou advogada de Belo Horizonte, moro em São Paulo. Belo Horizonte sequer é permitido pro bono para entidades sem fins lucrativos. Então, Minas Gerais, a situação ainda consegue ser pior. E eu tento fazer um trabalho lá também com o pessoal em Minas Gerais. Eu acho que todos já falaram aqui sobre os absurdos e as desculpas que a OAB dá, o que é a questão da captação de clientes, inclusive presumir a má-fé do profissional da classe. Então, eles estão indo contra os próprios advogados. E a questão seria dinheiro, talvez a Defensoria Pública, o orçamento da Defensoria Pública, a maior parte vai para os dativos e não para a própria Defensoria, como deveria ser. O problema não são os dativos, mas é a reestruturação da Defensoria. E não há o que se falar também em transferir ao particular a obrigação de prestar a assistência judiciária, porque não é obrigação do trabalho pro bono. É aqueles que querem fazer o trabalho pro bono poder dispor de conhecimento e do exercício da profissão. É a nossa função social. Recentemente, eu escutei que a OAB tem se negado a comentar a questão. Ela, inclusive, se nega a assumir que há decisões do TED contra a prática do pro bono, que parece que as decisões não estão no ar do site, mas eu sei que o Instituto Pro Bono tem as decisões, os interessados podem entrar em contato com o Instituto. E um outro fator é a questão que eles querem ampliar a resolução Pro Bono. O intuito não é revogar a resolução, é ampliar a resolução. E isso está errado. A advocacia é minha paixão, o Pro Bono, para mim, é a grande realização na advocacia e uma causa. Eu espero que, no futuro próximo, não seja mais uma causa, seja só consequência do exercício da minha profissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Convido para as suas considerações o pastor Daniel Quecchio. Boa tarde a todos e a todas. Dr. Jefferson, prazer revê-lo. Cumprimento toda a mesa na presença do Dr. Jefferson. Pessoal, eu sou membro da rede social do Centro. E a rede realiza várias ações sociais nas praças, Dia do Bem, em parceria com o Ministério Público também, o Mutirão da Cidadania. E o que a gente vê nas ruas é a extrema necessidade das pessoas entenderem e aprenderem a sua cidadania. E, para isso acontecer, muitas vezes o cidadão precisa buscar os seus direitos. Invariavelmente, ele precisa de um advogado, para que esteja orientando ele, para que esteja mostrando caminhos para ele. E um testemunho bem claro que ficou para mim foi em um mutirão nosso, que o Pro Bono participou, e que estava lá o Ministério Público Estadual, estava o Ministério Público Federal, estava a Defensoria, e eu até pensava, puxa vida, tem bastante coisas da área jurídica, e o Pro Bono também foi nesse mutirão, eu achando que tinha muita coisa ali. De repente, a tenda do Pro Bono foi uma das mais frequentadas do evento. Teve muita gente indo lá e os advogados ali prestando ali uma orientação gratuita e com atenção, a gente via com carinho. Então, é simplesmente um absurdo que no tempo que nós estamos vivendo hoje, de extremas dificuldades sociais, vivendo até mesmo, pessoal, quase um colapso social. Só no centro de São Paulo tem 16 mil pessoas morando na rua. Sabe, 16 mil no centro de São Paulo, morando na rua. E a gente discutindo se pode ou não pode. Não, eu deixo aqui, sabe, o meu protesto. Eu sou a favor da advocacia pro bono.
E eu protesto da OAB não estar aqui agora. Eles tinham que estar vendo isso aqui que está acontecendo. Com tantos anciões da justiça aqui, sabe, isso aqui, eles tinham que estar aqui, ó, agora. Eles tinham que botar o rosto deles aqui agora. Anciões no bom sentido. É que eu, como pastor, sabe como é que é? Ancião são pessoas que, sabe, conduzir o rebanho. Então, cadê esse pessoal que não está aqui agora? Né? Eles tinham que estar aqui agora. Ou melhor, eles tinham que andar um pouquinho na rua. Ou será que eles não andam na rua? Agora, muito obrigado, pastor Enel. Doutor Leonardo Sica, vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Por favor, suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Eu também me sinto envergonhado, como advogado criminalista, me sinto envergonhado de falar depois do Zé Carlos Dias, do Maris, do Toron, do Miguel Halley, nem poderia estar falando. Como vice-presidente da Associação dos Advogados, também de falar, depois de 2 dos nossos ex-presidentes, o professor Miguel Reale e Maris, que estiveram aqui, já representaram bem a classe. De qualquer forma, para não me alongar, na primeira condição como advogado, eu reitero que também faço pro bono. Né? Sou advogado há mais de 15 anos. Está lá no site do meu escritório, que eu não vou dar o nome para não ser acusado de propaganda e de concorrência desleal, de captação de clientela, mas está lá a área de atuação pro bono. Estou correndo risco de um processo disciplinar também. E se acontecer, vou pedir para o doutor Carlos Miguel Haddad me defender pro bono, porque eu não tenho dinheiro para pagar esses honorários, doutor Carlos Miguel Haddad. E como vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP hoje é a maior entidade de adesão voluntária da Advocacia Nacional, são 92 mil associados. A ASP ainda não tem posição, foi instada a se manifestar a partir dessa audiência pública, e eu fico aqui então, Jefferson e demais representantes da mesa, com o compromisso de em 15, 20 dias retornar com a posição da Associação dos Advogados, que a partir dos subsídios colhidos aqui, já com o meu compromisso pessoal de tentar fazer a casa aderir à causa, vamos tentar aderir com o peso de 92 mil advogados militantes que certamente não irão contra essa causa. Muito obrigado. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigado. O objetivo da audiência pública era justamente suscitar o debate e tentar compor. Acho que caminhamos no mesmo lado e é possível, entendemos que é possível uma composição entre todos os interessados para buscar a melhor solução possível para esse problema que se apresenta. Chamo agora, então, Arthur Menegon da Cruz, Cida Pascoal de Participações. Boa tarde a todos. Não vou me alongar muito depois do que todos aqui já disseram, mas eu queria trazer apenas um dado que adiciona aquilo que já se disse, né? Além dos 700 mil advogados que temos, ou estudantes de direito cursando, nós temos hoje, o país hoje tem mais de 1.100 cursos, está nessa mesma matéria da Folha, número esse que supera, somadas, Europa e Estados Unidos juntos. Nós temos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, acho que o pano de fundo de toda essa discussão é que nós somos um país pobre. Nós temos ainda uma extrema pobreza. Não quero aqui, longe de mim, querer entrar em qualquer tipo de discussão político-partidária, mas creio eu que os R$70 per capita que a nossa presidente entende que tira alguém da extrema pobreza, na minha visão, na minha simples visão, isso não é a verdade. E nesse contexto, né, é que se encaixam as pessoas que necessitam, que demandam, que carecem do apoio desse público que está aqui e de todos os apoiadores dessa causa. Não é possível, numa família cuja renda mensal per capita seja de R$70, malemar comida ela põe na mesa de casa, quanto mais contratar um advogado. Daí porque a nossa causa é muito mais um papel social decorrente da situação do nosso país, do nosso povo que é pobre, né? E por isso é que realmente nós temos que lutar para liberar, para aprovar, para que nós, advogados, tenhamos a liberdade de trabalhar e de atender da forma que bem entendamos quem nós bem queremos assim na sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. O doutor Rodrigo Coutinho Carril, advogado Sem Fronteiras do Brasil. Fica do ladinho aqui.
Boa tarde a todos. Renovo aqui os cumprimentos a todos os integrantes da mesa, feitos pelos meus antecessores. Digo que eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse plenário, com os meus 25 anos de idade, e estar aqui dividindo com os senhores, que são ícones, são ídolos, na verdade, e compartilhando dessa mesma opinião. Gostaria de falar, faço um pequeno comentário e digo que eu fico também muito feliz de ver que eu não sou o único transgressor, o único infrator, e poder bater no peito e dizer que sim, nós fazemos advocacia pro bono e vamos continuar fazendo, independente do que a OAB São Paulo nos diga. Eu falo também em nome da Advogados Sem Fronteiras, eu gostaria de pedir licença para falar um pouco sobre essa organização. Nós estamos presentes hoje em 16 países e lutamos pela defesa dos direitos humanos. Nós somos, na verdade, uma rede de advogados que atuam de forma voluntária. Ou seja, a nossa única motivação é um ideal. Todos nós trabalhamos por um ideal. E esse ideal nos trouxe atividades muito interessantes. Eu gostaria de falar apenas de duas. No Paquistão, nós tivemos uma moça condenada por blasfêmia contra Maomé, uma moça cristã, e qualquer pessoa que a defenda no Paquistão, acabará sendo jurada de morte pelos grupos fundamentalistas. Nós, então, através do nosso presidente da ASF, praticando a advocacia pro bono, foi até o Paquistão. Nós vamos até o Paquistão e estamos, então, defendendo essa moça lá no Paquistão. Aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, acho que todos estão acompanhando aquele caso dos índios Guarani Kaiowá, que tem uma carência extrema de suporte jurídico na defesa dos seus direitos fundamentais. Da mesma forma, os advogados nesse estado que tentam atuar, tentam defendê-los, acabam sofrendo pressões, perseguições, ameaças, como todos sabem que acontece. Da mesma forma, criamos um grupo de trabalho, uma comissão. Estamos hoje no Mato Grosso do Sul também, atuando diretamente com esses povos. Aqui em São Paulo, infelizmente, nós temos essa proibição que não nos permite atuar de uma forma um pouco mais incisiva e mais eficiente. O que eu queria falar, basicamente, é que a gente entende que o amplo acesso à justiça é o pilar fundamental na busca dos direitos humanos. E a gente entende que isso deve ser considerado, o acesso à justiça deve ser considerado como uma premissa básica para a construção de uma sociedade que digamos que quer ser justa, né? Apesar de tudo que a gente vê. Então, nós apenas gostaria de ratificar aqui o apoio da ASF a essa causa e dizer que nós entendemos que essa proibição da OAB São Paulo é sim uma violação aos direitos humanos. Então, nós estamos aqui à inteira disposição do Ministério Público, da OAB São Paulo. Nós fazemos esse trabalho já em outros países, em parceria com ordens de advogados em diversos países pelo mundo, e essa situação é realmente sui generis, que nós encontramos aqui em São Paulo. Então, a gente se coloca à disposição para encontrar uma solução a esse ponto. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos ainda uma dezena de inscritos, mas dado ao adiantado da hora, eu gostaria de conversar com o Dr. Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Ele tem uma agenda bastante cheia, como todos devem imaginar, então ele vai se retirar agora. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Dr. Ministro. Por ter aceitado o convite de debater o tema e engrandecer o nosso debate.